Nesse momento, estamos dando início ao módulo 6, atividades da ENSIA. Em virtude da realização de tarefas laborais, torna-se necessário um cronograma de tempo na programação das operações aéreas. Exemplo, 30 minutos antes da hora estimada para pouso. Ao receber a comunicação da hora estimada para pouso através da tripulação da aeronave, o radiooperador passará as seguintes informações via rádio ao técnico de segurança, ao mestre de cabotagem, ao ANPH, ao guindasteiro, informando a hora estimada para a chegada, o número de passageiros, a quantidade de carga, o tempo de permanência e se haverá corte do motor, se haverá reabastecimento, assegurar que o helideck esteja livre de objetos danosos. Verificações durante as operações no helideck. Checar os equipamentos de combate a incêndio, de resgate e emergência e as fontes externas, se for o caso. Condições da rede antiderrapante. Se a equipe do bote de resgate está a postos, informar aos pilotos se há diferença de temperatura no helideck acima de 3 graus da temperatura ambiente. 15 minutos antes da hora estimada para pouso, paralisar as operações com o guindaste, inclusive os guindastes das embarcações que realizam operações com a plataforma. Equipes de ENSIA e bote de resgate prontas. Restringir o acesso de pessoal ao helideck. Em caso de reabastecimento, disponibilizar o material para laudo dos testes, verificação de direção e velocidade do vento e se a embarcação de apoio está informada. Imediatamente antes do pouso, quando ouvimos a mensagem na sala de rádio, atenção plataforma, aeronave na final, o LPH deve confirmar a paralisação dos guindastes, se a área de pouso está livre de pessoas, a ENSIA está numa posição segura. Na aproximação do helicóptero, todos devem estar observando qualquer irregularidade que possa acontecer, tipo o trem de pouso recolhido ou porta do bagageiro aberta. Caso necessário, comunicar ao piloto via rádio ou através de sinais manuais. Após o pouso, com os rotores girando, o LPH deve posicionar-se fora do alcance do rotor, mas no campo de visão do piloto. Aguardar o desligamento da luz anticolisão e o sinal manual do piloto, o polegar para cima. Orientar um componente da equipe para a colocação dos calços. O manifesto de carga hoje é realizado de forma online. Na sequência, proceder o desembarque dos passageiros orientados pelo comissário de bordo ou comissária de bordo. Manter o helideck somente o pessoal envolvido nas operações aéreas. Se necessário, reabastecer, seguir as instruções de reabastecimento de helideck. Orientar o auxiliar quanto ao embarque e desembarque das pessoas e carregamento de bagagem. Acompanhar o fechamento das portas, um procedimento hoje realizado pelo copiloto ou pelos comissários ou comissárias de bordo. Solicitar ao Bombave para a remoção dos calços quando solicitado pelo piloto. Verificar se há vazamentos de óleo e combustível e objetos soltos na área. Verificar se a área de pouso está livre. Informar a prontificação do helideck para decolagem.
informar ao piloto com sinais visuais que o helideck está pronto para decolagem. Após o pouso, com rotores parados, aguardar até que o helicóptero esteja totalmente desligado e seguir os procedimentos normais com pousado com os rotores girando. Procedimentos de partida com fonte externa. Assegurar que todo o pessoal está afastado da área dos rotores. Orientar um bombave para risco de incêndio no motor durante a partida. Instruir um componente da equipe para conectar a fonte quando solicitado pelo piloto. Ficar alerta para sinais de incêndio ao ligar o motor. Orientar um componente para retirar a fonte externa. As unidades de fonte externas fornecem corrente contínua com amperagem suficiente para alimentar todos os circuitos elétricos do helicóptero. Procedimentos de emergência. Nas operações com helicópteros, é possível ocorrer um acidente a qualquer instante. É de vital importância que a ENCIA tenha pleno conhecimento das instruções dos manuais de emergência da companhia. Tipos de emergência: crash no helideck. Combater o fogo imediatamente e simultaneamente acionar o alarme, informando a sala de rádio ou sala de controle. Manter coberto com espuma o combustível derramado ou qualquer outro líquido que vaze da aeronave. Nas imagens, temos à nossa direita um crash de uma aeronave com um tombamento logo a seguir. Crash na água próximo ao helideck. Comunicar à sala de rádio ou sala de controle a fim de acionar o plano de contingência. A equipe de resgate deverá estar pronta para iniciar o processo de descida do barco em no máximo 2 minutos. O OIM passará instruções para a equipe de resgate resgatar os ocupantes do helicóptero. Em caso de queda de homem ao mar, este procedimento é semelhante ao de recolhimento de náufragos por crash de aeronave no mar. Caso não haja um helicóptero disponível, contactar o que estiver mais próximo do local. Fogo durante o reabastecimento da aeronave. Nesse caso, o ALPH interrompe o abastecimento e recolhe o mangote. Aciona o alarme, informa a sala de rádio ou sala de controle e aciona os equipamentos de combate a incêndio, identificando a fonte do fogo. Coordena a ENCIA no combate ao fogo e providencia a remoção dos passageiros e tripulantes do helicóptero. Helideck obstruído. Uma aeronave acidentada no helideck acarretará a interdição deste. Realizar os procedimentos previstos para a remoção dos destroços, preservando as evidências para facilitar a futura investigação do acidente aeronáutico. Fogo na partida. Combater imediatamente, cancelando a partida. O bombardem com o extintor deve ficar atento quanto à possibilidade de fogo no motor. Logo depois do cancelamento da partida, deve-se eliminar qualquer tipo de combustível derramado. Ativação de alarme. Durante o reabastecimento, o LPH informa ao piloto e interrompe o reabastecimento. O piloto decide se corta ou se decola. Alarme de vazamento de gás. Ocorrerá o acionamento da Start Lights, provocando a interdição do helideck. Em caso de canhoneio, usado na perfuração de poços de petróleo, será realizado silêncio de rádio
impossibilitando o pouso da aeronave. A tripulação do helicóptero deverá ser informada da situação. Dando prosseguimento aos procedimentos de emergência, caso haja ferimento em membro da encia, o ALPH informará a sala de rádio sobre a situação e providenciará a substituição do elemento acidentado. A aeronave não poderá pousar enquanto a equipe estiver incompleta. Na evacuação por helicóptero, o ALPH seguirá instruções do plano de emergência e coordenará a encia com relação ao procedimento de recebimento do helicóptero e de embarque das pessoas, informando o número de pessoas evacuadas. A perda de comunicação. Em caso de perda de comunicação, rádio, tanto o helicóptero quanto a instalação deverão estabelecer a comunicação por meio de luzes ou sinais manuais. O ALPH é o responsável pelo carregamento de cargas perigosas, verificando a forma correta, bem como o peso, a natureza do material embarcado, de acordo com as normas vigentes. Transporte de passageiros. Todo passageiro deve portar um documento de identidade válido. Qualquer irregularidade, o comandante poderá recusar o embarque do mesmo no helicóptero. O ALPH deve assegurar que o número de passageiros que embarca e desembarca é correto. As bagagens. As bagagens devem ser pesadas antes de serem transportadas. A Norman 27, ela proíbe a estima de peso. A colocação de cargas no helicóptero deve seguir os critérios de peso e balanceamento para não alterar o centro de gravidade da aeronave e sua estabilidade durante o voo. Nas operações com aeronaves, um auxiliar bombave deverá retirar as bagagens com auxílio de outro e enfileirá-las no sentido perpendicular à aeronave. Em seguida, os passageiros recolherão suas respectivas bagagens e se dirigirão para a recepção. Transporte de passageiros. Cabe ao comissário de bordo ou o copiloto a abertura e fechamento do compartimento de bagagens. Na imagem, podemos observar o correto posicionamento das bagagens após serem retiradas do bagageiro. Transporte aéreos de carga. Carga aérea são materiais de características frágeis e com urgência de chegada. Cargas especiais necessitam de cuidados especiais no transporte, estocagem, embarque e desembarque. Como exemplo, nós temos cargas perigosas. Para embarque de cargas especiais, deverá ser enviado notificação ao comandante da embarcação. Vamos tratar de identificação. Todas as embalagens que contenham produtos perigosos deverão ser identificadas através de uma etiqueta contendo a classe de perigo ou o seu conteúdo. Além disso, é necessária uma declaração de cargas perigosas. Além da etiqueta, existem o símbolo de manuseio. Proteção e segurança. Além dos cuidados no manuseio com cargas perigosas, é imprescindível o uso dos EPIs na manipulação com as mesmas. Procedimento de abastecimento de aeronave. O ALPH deve ser notificado antes do início do abastecimento. Todos os passageiros deverão desembarcar do helicóptero e retirar-se do helideck antes do início do abastecimento. A equipe de combate a incêndio
deverá permanecer a postos durante toda a operação de abastecimento. Ao realizar o abastecimento, devemos obedecer os seguintes critérios: a. Retirar a amostra do combustível da extremidade do bocal para o abastecimento por gravidade, ou do ponto de drenagem do separador de água para o abastecimento sob pressão. B. Realizar teste de detecção de água. Um dos pilotos deverá presenciar o teste, a fim de verificar que o teste esteja dentro do aceitável. C. Conectar o cabo de aterramento na aeronave. D. Conectar a tomada de abastecimento por pressão na aeronave. O responsável pela faina deve posicionar-se próximo ao ponto de abastecimento. Caso o abastecimento seja por gravidade, a tomada do tanque da aeronave deve ser aberta e o bico de abastecimento inserido. O abastecimento deve ser controlado e interrompido pelo piloto assim que confirmar o recebimento da quantidade desejada. Não se recomenda a realização de abastecimento por gravidade simultaneamente com a ocorrência de chuvas. Acionar a válvula de corte imediatamente se alguma anormalidade for observada durante o abastecimento. F. Remover o bico de abastecimento ou desconectar a tomada de abastecimento por pressão, conforme o caso, e recolocar a tampa do tanque da aeronave. Por fim, desconectar o cabo de aterramento secundário. G. Remover o mangote de abastecimento do helideck e executar verificação final para certificar-se que a tampa do tanque de combustível da aeronave está corretamente colocada. H. Desconectar o cabo de aterramento principal da aeronave. O mangote deve ser enrolado no respectivo carretel. Nas figuras seguintes, estamos observando sistemas de abastecimento através da bico por pressão, um sistema vedado totalmente, e o outro onde nós temos um sistema mais exposto, o abastecimento sendo feito através do bico por gravidade. De uma forma mais clara, mais transparente, nós podemos observar na sua totalidade os bicos, bico de abastecimento por pressão e o bico de abastecimento por gravidade. O QAV1, querosene de aviação, é o combustível normalmente utilizado por helicópteros que operam em instalações offshore e navios. É o QAV1. Contaminantes. Em unidades onde o sistema de abastecimento é disponibilizado, é necessário que haja profissionais habilitados para esse recurso. O acompanhamento da qualidade do combustível é feito através de testes diários, verificando quanto à presença de água, partículas sólidas e micro-organismos antes da liberação para o reabastecimento na unidade marítima. Tipos de contaminação: água, sujeira e sedimentos são os principais responsáveis pela contaminação do combustível. Água é um problema de constante contaminação. A penetração da água no combustível pode ocorrer por diferentes meios, a saber: infiltrações decorrentes das chuvas, lavagem externa dos carros abastecedores. Tipos de contaminação: água dissolvida é quando a água é usada como uma solução ou sugada no combustível em altas temperaturas. Pelo fato do combustível QAV1 ser baseado em querosene, isso se torna algo normal. Água não dissolvida: quando o ar entra no tanque, traz a umidade da atmosfera, fazendo com que a água penetre no sistema de combustível. Quando o combustível esfria, a água pode assumir uma das formas: água livre, depositada no fundo, ou água suspensa,
o que agrava a contaminação do combustível. Tipos de contaminação: água livre depositada no fundo. Ocorre quando a água fica acumulada no fundo do combustível ou quando não está devidamente dissolvido na forma de gotas. É de fácil percepção e eliminação através do processo de drenagem, considerado uma das causas de contaminação. A água suspensa, quando esta fica dispersa através do combustível, não dissolvida na forma de finas gotas, aparece em forma de neblina ou bruma. É mais difícil de detectar e de eliminar, e por isso é considerada uma das causas mais sérias de contaminação. Tipos de contaminação: formação de bactérias. Fungos podem crescer na presença da água não dissolvida, no limite do combustível com a água, ou seja, na interface. Um tipo de fungo conhecido é o Cladosporium resinae, que causa problemas como entupimento dos filtros, corrosão, dentre outros. Para evitar que se desenvolva, é necessário drenar o sistema de combustível diariamente para eliminar qualquer resquício da água existente. Surfactantes ou agentes tensoativos. A tensão entre os dois fluidos pode ser afetada por essas substâncias e permitir que a água se emulsifique no combustível e permaneça em suspensão. Tipos de contaminação: sujeira e sedimentos. São partículas de areia, poeira, ferrugem que aparecem com uma descoloração no combustível e que podem provocar bloqueio do sistema de combustível do helicóptero, ocasionando uma falha no motor. Todos os resquícios de sujeira e sedimentos devem ser identificados e removidos. Isso pode provocar a queda da aeronave. Controle de qualidade. Deve-se ter muito cuidado para garantir que um combustível seja entregue às instalações offshore dentro do padrão de qualidade exigido para o abastecimento. Mesmo dentro de um bom nível de qualidade, o combustível precisará de cuidados especiais durante todo o tempo. Análises da qualidade do combustível. Temos a análise visual, onde o combustível é checado visualmente em relação à sua aparência, a cor e a contaminação por partículas sólidas, poeira, ferrugem e água. Vemos na imagem um vidro com tampa, onde o combustível é colocado, ele é girado até formar um cone e nesse cone aparecerão os resíduos de contaminantes. Análise da qualidade do combustível. Deveremos estar utilizando um recipiente de vidro transparente, fundo claro, sem distorções ópticas e escrupulosamente limpo, com capacidade de 1 litro. Deverá ser coletado 2/3 do combustível da capacidade do recipiente. Aguardar 1 minuto para a decantação de possíveis impurezas. Deve-se girar o frasco para a formação de um vórtice. Qualquer água livre existente ou sujeira tenderá a se concentrar abaixo do vórtice, no fundo do vidro, sendo visto com mais facilidade. Na realização da análise da qualidade do combustível, estamos vendo na imagem a formação de um vórtice. Esse é um teste límpido e transparente. É possível detectar na imagem 2 tipos de contaminantes: partículas sólidas e partículas líquidas. Em continuidade à análise da qualidade do combustível, passaremos à análise feita com kits químicos. Os kits de detecção são desenvolvidos para mostrar uma alteração positiva de cor e confirmar a presença de água suspensa como uma concentração de 30 ppm ou menor. Pessoas daltônicas não devem conduzir esse tipo de teste, devido à necessidade da verificação minuciosa dos contrastes comparativos de cores.
Na análise da qualidade do combustível, estamos vendo na imagem a apresentação de kits químicos, o Shell Water Detector, para detectar a presença de água no combustível. Na análise da qualidade do combustível, temos o Velcom Hydro Kit. Em caso de indicar contaminação, deverá ser realizado um procedimento de filtragem, ou seja, recircular o combustível, em seguida realizar um novo teste. Com relação à equipe de reabastecimento, temos o ALPH, que vai coordenar os procedimentos de abastecimento no ELIDEC, inclusive a checagem da quantidade de combustível. Temos 2 ajudantes. O ajudante número 1 vai controlar a mangueira e o fio terra e executar o reabastecimento sob orientação do ALPH. O ajudante 2, ele vai monitorar os instrumentos do sistema e controlar a bomba de combustível. Na imagem, vemos a equipe de reabastecimento trabalhando, aonde o operador 1 executa o reabastecimento e as medidas de segurança para esse reabastecimento. Ação da equipe de reabastecimento. O reabastecimento normal com os motores desligados. Primeiro, retirar todos os passageiros da aeronave, permanecer no helideck somente a tripulação da aeronave, a equipe em si e os operadores responsáveis pelo abastecimento. Manter o extintor de CO2 nas proximidades, colocar o fio terra conectado na aeronave. Antes de iniciar o abastecimento, realizar o teste de QAV na presença do piloto, colhendo o combustível no bico da mangueira de abastecimento. A equipe de reabastecimento deverá certificar-se com o piloto sobre a quantidade de combustível para o reabastecimento. Verificar se pode ocorrer alguma precipitação, chuva e raios. Estar atento para o uso das rotas de fuga. Retirar a tampa do tanque do helicóptero, acoplar o bocal de abastecimento e, ao sinal do ALPH, iniciar o reabastecimento. A equipe de reabastecimento deverá abrir a válvula e monitorar a pressão. Ao sinal do ALPH, interromper o abastecimento, remover o bocal reabastecedor, fechar a tampa do tanque, remover os cabos de aterramento e conferir se todos os equipamentos de reabastecimento foram retirados do helideck. Abastecimento de aeronave com motores ligados. Antes da autorização para reabastecimento, é necessário certificar-se junto ao comandante da aeronave o motivo da solicitação. E caso seja liberado, a equipe de combate a incêndio em CIA deve estar preparada a postos caso haja risco de incêndio. Durante o abastecimento, o piloto deve permanecer nos comandos do helicóptero durante todo o tempo de operação. Medidas de segurança durante o reabastecimento. A eletricidade estática pode acontecer durante o reabastecimento. A eletricidade estática é gerada pelo atrito, através do fluxo, através do movimento, através da fricção. E isso pode acontecer na aeronave. O fluxo sobre o rotor do helicóptero, a sucção do combustível no tanque, o fluxo do combustível através dos canos e mangueiras podem criar cargas elétrico-estáticas. Como medida preventiva, para dissipar essas cargas, basta fazer o aterramento dos equipamentos. Passageiros a bordo, durante o abastecimento. Em caso de passageiros a bordo, o helicóptero, é importante manter a porta da cabine aberta durante toda a operação. O pessoal extra
durante o abastecimento, é recomendável, sim, pessoal extra durante essa operação, principalmente no caso de mau tempo. No caso de reabastecimento com passageiros, é imperativo o conhecimento das rotas de fuga, que devem estar desobstruídas e permitirem uma retirada rápida dos equipamentos e imediata evacuação das pessoas em caso de emergência. O derramamento de combustível. Em caso de derramamento do combustível, o abastecimento deve ser interrompido imediatamente. O local deve ser lavado com água abundantemente ou coberto com espuma. Com relação à saúde e segurança, deve-se ter muita atenção durante o manuseio com combustível, para evitar sérios problemas à saúde. Durante o reabastecimento, caso haja contato com a pele, deve-se lavar imediatamente com água e sabão, para evitar o ressecamento da pele, irritação, possível infecção. Se acaso a roupa ficou umedecida com o combustível, ela deve ser removida imediatamente. Em caso de ingestão, evitar de provocar o vômito. Os aditivos anticongelamento tipo éter, etileno, glicol, monometílico são compostos tóxicos que podem afetar o funcionamento do cérebro, sangue e rins. Durante as operações de reabastecimento, não podemos esquecer de usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, tipo luvas, óculos. Os equipamentos de combate a incêndio têm que estar a postos. Na imagem, vemos o operador 1 realizando o teste do combustível antes de aplicar o reabastecimento da aeronave. Com relação às embarcações de resgate, os navios e as plataformas deverão possuir uma embarcação de resgate homologada pela DPC, a Diretoria de Portos e Costas, para o resgate dos náufragos. Poderão ser aceitas embarcações de resgate de fabricação estrangeira, desde que possuam a certificação e homologação expedida por autoridade marítima estrangeira. Embarcações de resgate. Helideques homologados para aeronaves com capacidade de pessoal maior do que a da embarcação de resgate deverão dispor de outro recurso capaz de garantir a segurança do pessoal enquanto aguardando o resgate. Exemplo: balsa salva-vidas. Nota: as plataformas desabitadas estão dispensadas de possuírem embarcação de resgate, porém deverão possuir pelo menos uma balsa salva-vida homologada conforme requisitos previstos na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, o SOLAS, e com capacidade compatível com a das aeronaves que podem operar naquele helideck. Esta balsa deve possuir dispositivo para seu rápido lançamento em caso de necessidade. As ferramentas, material de apoio e salvamento. Todos os helidecks deverão estar providos de ferramentas, material de apoio e salvamento. Eles devem estar acondicionados em armários pintados de vermelho, adequadamente sinalizado, próximo aos helidecks e devidamente protegido do sol e chuva. O local escolhido deve permitir, em caso de acidente, que os materiais sejam deslocados para o helideck de uma forma rápida. O material mínimo exigido deverá ser composto por ferramentas, material de apoio e roupas de combate a incêndio. O material exigido nos helidecks, ferramentas, devem estar disponíveis para pronto uso as seguintes ferramentas: um machado de bombeiro para salvamento superior a 3 kg,
um pé de cabra de 1 metro no mínimo, tesourão corta-vergalhão de 60 centímetros no mínimo e uma serra manual para metais. Deverão também estar disponíveis um alicate universal isolado de 8 polegadas, uma chave de fenda de 10 polegadas, 2 corta-cintos e 3 lanternas portáteis. Fazem parte também do material exigido dos ELIDECs o material de apoio. Deverá estar disponível para uso os seguintes materiais de apoio: uma balança com capacidade mínima para 150 quilos, tem que estar aferida e colocada nas proximidades do ELIDEC. Na imagem, vemos o armário que acondiciona todos os materiais necessários no ELIDEC. Também deverão estar disponíveis no ELIDEC roupa de combate a incêndio. Cada bombave deverá possuir um traje de combate a incêndio composto de a roupa de aproximação, é uma capa 7/8 de bombeiro, máscara tipo balaclava e protetor auricular. Deverão estar disponíveis também para uso dos bombaves o capacete de bombeiro, luva de bombeiro e as botas de bombeiro. Na imagem, temos todos os equipamentos necessários para a utilização dos bombáveis durante uma situação emergencial e durante o atendimento a aeronaves. Nós temos a capa 7/8 para bombeiro, nós temos a touca balaclava, protetor auricular, luvas para bombeiro, capacete de bombeiro e bota de bombeiro. Também são exigidos no ELIDEC, para ocasiões emergenciais, material de salvamento, tipo um kit portátil de primeiros socorros, 3 macas rígidas flutuantes com headblock, que é o imobilizador de cabeça, uma ampola portátil de oxigênio e 2 máscaras. Plataformas desabitadas. Os ELIDECs situados em plataforma desabitada, onde a capacidade de salvamento ela é reduzida, deverá ser empregado apenas para pouso ocasional. Quando existirem pessoas a bordo, a plataforma deverá ter pelo menos uma com curso de ALPH, portando um radiotransceptor VHF aeronáutico ou marítimo, que opere na frequência do tráfego de aeronaves. As demais não precisam ter o curso de bombave, porém necessitam saber utilizar os equipamentos de combate a incêndio. Quando não existirem pessoas a bordo, as plataformas desabitadas deverão receber pessoal habilitado para guarnecerem o ELIDEC. Nas plataformas desabitadas deverão estar disponíveis para pronto uso os seguintes itens: ferramentas, um machado para o bombeiro, pé de cabra de no mínimo 1 metro, tesourão corta-vergalhão no mínimo 60 centímetros. Nas plataformas desabitadas ainda temos que ter uma serra manual para metais, alicate universal isolado de 8 polegadas, chave de fenda de 10 polegadas, 2 corta-cintos e 3 lanternas. Com relação ao material de apoio, nas plataformas desabitadas devemos ter 3 pares de calço, 4 peias metálicas ou de nylon, uma escada articulada ou de apoio. A altura tem que ser compatível quando a maior aeronave operar no local. Material de salvamento para plataformas desabitadas: um kit portátil de primeiros socorros, uma maca rígida flutuante com um imobilizador de cabeça e uma ampola portátil de oxigênio e 2 máscaras. Em plataformas desabitadas devemos ter os seguintes materiais de combate a incêndio: 3 extintores
de pó químico seco 6 kg, 3 extintores de CO2 6 kg, um sistema de combate a incêndio dotado de canhão de espuma e garantam uma aplicação em todo o helideck. Procedimentos para peiamento e calçamento de helicópteros. O peiamento é a amarração da aeronave em virtude do balanço da unidade do navio ou vento cruzado no convés de voo. Torna-se imperativo que sejam observados os métodos adequados. No caso de helicóptero, deve-se considerar ainda a intensidade do vento, qualquer que seja a sua direção. Procedimentos para peiamento e calçamento de helicópteros. Por ocasião de qualquer trabalho envolvendo manobras de peiamento, é importante que os bombagens sejam ágeis, sem afetar a segurança. O desempenho eficaz do bombável vai contribuir amplamente para o sucesso das operações aéreas. Dentro dos procedimentos para peiamento e calçamento das aeronaves, devemos considerar alguns aspectos que podem contribuir para a realização do trabalho dos bombardes. Primeiro, o procedimento de entrada e saída preconizado, agilidade, o contato visual constante com o líder da equipe, o ALPH, e a eficiência na amarração da aeronave. Durante o procedimento de peiamento da aeronave, é muito importante estar familiarizado com os tipos de aeronave que pousam nesse helideck. As peias devem ser colocadas e retiradas conforme abaixo. Na instalação, primeiro na búrica, depois na aeronave. Na retirada, primeiro da aeronave, depois da búrica. As peias deverão ser colocadas observando o dispositivo mais ou menos em torno de 45 graus, desde que formem um X. Os procedimentos para peiamento e calçamento de helicópteros, temos a peia de nylon, mais usada, temos a peia de aço, a forma de amarração com as peias em forma de X. Procedimento para peiamento e calçamento de helicóptero. Temos os calços. Nada mais são os calços que 2 pedaços de madeira ou borracha unidos por um cabo, com a finalidade de fazer o calçamento das aeronaves, impedindo que elas se desloquem sobre o helideck. Na imagem temos exemplo de calço de borracha e calço de madeira e a maneira como devem ficar colocados próximo às rodas. Nessas operações, tanto de peiamento quanto de colocação de calço, não devemos esquecer de usar os EPIs necessários.